Em meio à situação do ser humano, Deus envia o melhor do céu. E o melhor é Jesus. Pense bem, imagine agora uma mãe que ouve da boca do médico que seu filho foi acometido de uma doença terrível e precisa de uma cirurgia onde o custo é mais de 150 mil reais. Uma família pobre não tem condições de arcar com todas essas despesas, não é verdade? Mas a mãe sabe muito bem o que ela vai fazer. Sabe o que ela vai fazer? Ela vai para a internet, ela vai levantar esse dinheiro de inúmeras formas, vai até para a rua pedir dinheiro, pedir os amigos. Você sabe por quê? Mesmo sendo tímida, ela vai quebrar essa barreira da timidez e levantar esse dinheiro, porque o que está em jogo é algo muito importante para ela, que é o seu filho. No dia que Jesus for importante para você, também não vai ter barreiras para você dar o melhor para Ele. Foi isso que Deus fez por você, porque você é muito importante para Ele. É com grande prazer que recebemos hoje um líder apaixonado e carismático. Está atualmente como departamental de desbravadores e aventureiros na Associação Mineira Central, no Brasil. Conhecido por sua habilidade em comunicação, ele tem um estilo próprio e mistura humor e espiritualidade, transmitindo assim a mensagem de Deus de maneira simples e marcante. Com vocês, Pastor Wagton Alves. Meu jovem pastor Wagton Alves, que alegria tê-lo aqui no Terracota, sempre um prazer revê-lo. Seja bem-vindo. Obrigado, Peterson, obrigado a todos os telespectadores aí do outro lado da tela. Independente do recurso que você está usando para ter acesso, né? Seja no celular, no tablet, no smartphone, que Deus abençoe cada um de vocês. E obrigado pelo currículo, nem eu sabia. Então, a alegria é muito grande estar aqui. Parabéns pela iniciativa, lindo projeto. Amém. E Deus seja louvado por isso. Bem-vindo, pastor. Mineiro de coração baiano, baiano de coração mineiro. Wagton, de onde você é? Onde você nasceu? Então, eu sou de coração baianeiro, né? Nasci em Itabuna, na Bahia. E aí, aos 9 meses, fui para Carlos Chagas. Aí, fiquei lá até os 6 anos de idade. E então fui para Poço da Mata, aí morei lá de 6 até 10 anos. Bela 10, cidade. 11 anos. É a metrópole, né? A capital do extremo sul da Bahia. E aí depois eu voltei para Carlos Chagas novamente. Certo. Pastor, vamos falar um pouquinho da sua infância? Vamos bater um papo sobre isso? Como foi? Claro. O que você gostava de fazer? Arrebentou muitas vezes o dedo na calçada jogando bola? Brincou na rua de terra? Como é que é isso aí? Então, faz tanto tempo, eu nem lembro mais. Né? Não, tô brincando. Então, a infância... minha avó era pioneira na igreja adventista, né? Então, quando saímos da Bahia, quando eu tinha 9 meses, era praticamente um bebê, e fui para Carlos Chagas, a minha avó levava a gente para a igreja, né? Então, sempre acompanhei ali o Rol do Berço, né? Juvenis. E aí a gente cortou um pouco os laços da igreja quando a gente mudou para Poço da Mata, né? Aí, Poço da Mata, já tinha uns 6 anos de idade, e lá a gente começou a ter uma outra vida longe da minha avó e tudo mais. Um ano depois, a minha avó veio a falecer, né? E aí éramos eu, meu pai, eu e meu irmão, né? Nós 4. Meu pai saía cedo para trabalhar, às 5 horas da manhã, e eu ficava com minha mãe e meu irmão, né? Aí íamos estudar, eu de manhã, meu irmão à tarde, às vezes estudávamos juntos, né? No mesmo período. E aí, quando eu tinha uns 7 anos, uns 2 anos depois, já estava em Poço da Mata, minha mãe, ela tinha um costume, né? Todas as manhãs ela acordava e ela gostava muito do R.R. Soares, né? Pastor R.R. Soares. Pastor R.R. Soares. E aí estava ali, era fidedigno todas as manhãs. E aí não tinha erro, né? Apesar que era R.R. Soares, mas era certinho, tava lá, né? Era 7 às 7 Soares, que o horário tava certinho lá. E aí eu acordava, o café da manhã tava à mesa, e ela assistindo o culto dela, né? Até que teve um dia, foi meio inusitado, porque quando eu acordei pela manhã, o café não estava à mesa, e ela sentada, geralmente ela ficava em pé, e ela sentada, calada, e eu sentei do lado dela, percebi que tinha algo errado, né? Toquei nela, conversei com ela, não falava nada. Foi aí que eu corri no vizinho, eu lembro, um Fusca vermelho, né, do lado ali de Roberto, ali, né? Você conhece.
Não sei se pode falar, né? Pode Então falar, pode. podemos É falar. que eu e o Petson, a gente, né, nós dois crescemos juntos, estudamos juntos ali, né? Na Quinta, mesma sexta, cidade, sétima, escola. oitava, né? Foi Oitava fácil, não, série. foi? Pô, foi difícil, né? E assim, a primeira vez, minha avó sempre falava do sábado e tal, mas foi contigo, né? Não sei se você lembra. Lá na turma você sempre falava, aí, ó, vai ter aula dia de sábado. E aí você, não, sábado não é dia de vir pra Sábado, escola, não. sábado eu não vou. Sábado é dia de ir pra igreja e tal. Então o testemunho sempre ficou marcado, assim, né? Relembrando que minha avó pregava. E aí, voltando ao assunto da minha mãe, chamei os vizinhos. E aí ele veio com esse Fusca vermelho, pegou minha mãe nos braços, colocou naquele carro, e quando fechou a porta, não sabia eu que era praticamente a última vez que via minha mãe, né? Ela foi para o hospital, ficou 3 meses lá no Hospital de Pouso da Mata, e aí foi transferido então para Carlos Chagas, onde ficou mais um tempinho, né? E aí veio a óbito, né? E aí nós fomos lá para Carlos Chagas e tudo, vê-la, né? Despedida, a última despedida. Então foi bem, assim, difícil para a gente, para uma criança, né, e tudo mais. Aí retornamos e agora mudou a rotina, a configuração familiar, porque meu pai agora continuou trabalhando e nós ficávamos em casa, né? E só que meu pai colocava cada um em um período para estudar, para ter sempre gente em casa. Só que como eu era novinho, aí eu queria estar com meu irmão e tudo, Sim. e aí a gente estudava no mesmo período, e alguns ali na região, sabendo disso, se aproveitava disso, entrava lá em casa, roubava algumas coisas, né? Tá? Principalmente as galinhas. E aí meu pai, depois de um tempo, uns 2 anos, ele viu a necessidade de ter alguém com a gente, tá? Uma companheira, né? E ele, né, teve uma companheira, onde a gente passou esse tempo. E aí depois meu pai veio a chegar em casa, porque a rotina dele, como eu disse, é 5 horas da manhã, saía e voltava às 5 horas da tarde. Trabalhava muito, né? É demais. É tanto que tirava as férias e vendia as férias, né? Justamente para trabalhar e tal. O apelido dele lá, que você conhece, era The Flash, né? Tanto que ele gostava de trabalhar. É, demais, demais. Aí eu lembro que a única vez que ele tirou férias mesmo foi para reformar a casa lá, ampliar a casa, né? Ou seja, tirou férias para trabalhar. Mas eu lembro que na infância assim, foi muito, muito bacana assim, ele estar lá, ter a companhia dele ali, apesar que trabalhando, a gente perto dele, era muito, muito legal. Para uma criança, né? Bom estar perto dos pais. E aí fica a dica, né? Assim, quem está assistindo aí é pai, né? Gaste, né, o tempo com seus filhos, né? Esteja perto ali, porque você nunca sabe quando que é o último momento que você pode passar com as pessoas que você realmente ama, né? E aí, seguindo, né? Aí ele chegou inesperadamente, meio-dia. A gente assustou, porque não era, quebrou a rotina, né? E aí então ele chegou, tomou um banho, foi pro quarto, se trancou lá, a gente achou estranho isso. E aí, de repente, minha madrasta pega ele e leva para o hospital. E aí ele, lá no Hospital de Pouso da Mata, ele fica ali, ele chegou num domingo assim, né, mal. Aí numa terça levou para São Mateus. Aí quando foi no outro domingo, soubemos então da notícia que, né, meu pai também não resistiu. Minha mãe, desculpa, até esqueci de falar, ela acabou descansando vítima de um derrame, e meu pai leucemia, né? Então foi muito rápido, bem repentino e tudo. E aí eu fui para Carlos Chagas e meu irmão acabou ficando em Pouso da Mata, né? Então essa foi a minha infância. Aí lá em Carlos Chagas começa a adolescência, né? Outro Aí no período. roteiro, não sei se já é adolescência, você que manda. Não, mas pode seguir, pode falar da adolescência. Pode seguir? Também, Então pode. tá bom. Não, aí eu fui para Carlos Chagas, meu irmão ficou em Pouso da Mata. Tanto é que tinha um curso lá do Senai, né? Que era. Tanto que ele trabalha até hoje na área por conta desse curso, que ele não podia abandonar, e era um bom tempo, né? Por isso que ele não me acompanhou. Aí é tanto que hoje ele está em Pouso da Mata, casado e tudo. Inclusive, né? Um beijão para você, Watson. Te amo. Saudade. E aí eu fui para Carlos Chagas, chegando em Carlos Chagas, aí eu conheci o Clube dos Bravadores, né? Onde me adotou, né? Fora minha tia, que eu fui para casa dela e tudo. Aí, através do clube, que eu tive uma experiência de verdade com Jesus, né? Através do Clube dos Bravadores. É o que eu ia te perguntar aqui também, né? Mas como a morte dos seus pais, como você perdeu eles muito novo e cedo, né? Como que isso impactou sua vida? Claro, foi muito triste, muito doloroso, muito ruim, né? E como você lidou com essa tristeza, com essa depressão? Então, você falou certo mesmo. Eu lembro que minha mãe fiquei muito triste e tudo, mas depois de um tempo, eu acho que é um instinto natural, né? Mesmo sendo criança, esse instinto bateu forte de continuar, seguir a vida, né? A vida continua. E eu senti isso. Aí a gente
continuou estudando e tal. Quando veio meu pai, aí deu um baque, né? E realmente foi bem intenso assim e tudo. Mas eu lembro um dia que eu cheguei no meio do quintal e olhei pro céu e eu briguei com Deus, sabe? E depois que eu vi na Bíblia que Moisés também, às vezes tinha como diz no popular, né? Um arranca-rabo com Deus, né? Aí é tanto que depois eu fiquei meio assim, ai meu Deus, me perdoa, mas eu indaguei a Deus, né? Por que está acontecendo, né? E tudo, o que propósito, né? O Senhor tinha, Deus, né? Perguntei para ele, que propósito o Senhor tem para mim? E apesar de ser uma criança, né? Tinha 11 anos, mas já, essa idade já tem uma compreensão da vida, né? Sim. De quem é Deus, e aí vem as dúvidas, né? Como é pré-adolescente, já tem suas dúvidas naturais, né? Ainda mais com esses acontecimentos aí que as dúvidas se intensificaram, e eu chegando para Deus, perguntando. E aí eu senti esse desejo de ir para, né? Quando minha tia, ela sempre vinha visitar a gente, tal, meu pai, que aquele senso paternal, né? Não queria que a gente ficasse com minha tia, porque não, aquele senso, não, eu sou pai, isso. Mas depois que ele faleceu, minha tia vinha visitar a gente todo mês e tal, e nesse dia ela veio, e aí chegou e falou assim, minha tia olhou nos meus olhos e falou assim, ó, eu falei com Deus essa noite, e Deus falou que eu tenho que pegar você e seu irmão, se ele quiser, que ele é um pouquinho mais velho, né? Agora você, eu vim buscar, que Deus mandou. Eu senti nessas palavras da minha tia uma resposta de Deus, né? E de fato, aí eu fui para Carlos Chagas, deu essa reviravolta, né? E a partir do momento que o tempo foi passando, foi aí que eu fui confirmando que Deus realmente estava no direcionamento das coisas, né? Pastor, vamos falar aqui então de um encontro que você teve e mudou a sua vida, um encontro com Cristo. O que despertou em você o desejo de se entregar a Cristo depois de tudo isso e servi-lo? Então, foram vários pontos, né? Na verdade é um quebra-cabeça que foi se encaixando, né? Um deles foi uma experiência que eu tive em Poço da Mata, né? No acampamento a gente vai falar sobre isso, surpresa. Só que eu não entendi direito, aí veio essa questão dos meus pais, e aí outra peça que foi se encaixando. E aí quando eu cheguei em Carlos Chagas, e aí conheci o Clube dos Bravadores e tudo, e aí lá num acampamento, a gente teve um acampamento, e aí teve uma outra peça, né? Porque na noite, eu lembro que teve um conselheiro nosso que fez uma meditação, né? Falando sobre Cristo. E aí eu fui para dentro da barraca, comecei a chorar bastante, porque aquela mensagem me tocou muito. E aí foi no ano de 2002, teve um acampamento, um campuri, em Itabacuri, próximo a Teoflotone. Aí nós fomos. Minas. Exatamente, lá em Minas, próximo a Carlos Chagas ali, né? Aí eu fui, e chegando lá, aí eu já gostava de acampamento e tudo, só que naquele acampamento eu, né, tava meio assim, deslocado, sabe? E o tema era Jesus, meu capitão, né? E aí muito frio, né? E aquele desafios de acampamento normal, né? O banho e tudo, né? Falei, não, hora do banho, falei, não, deixar para amanhã, né? Tal, tomar banho uma vez só, que não gastar pele, aquele frio, aquele desafio. E aí nesses desafios do acampamento eu me perguntando, o que eu estou fazendo aqui, né? E aí Deus, ele sempre surpreende a gente, né? Porque no momento que a gente vai vivendo a vida, vai encontrando certas dúvidas, que é natural, né? Igual eu estive desde criança e tudo, e Deus vai respondendo. Aí naquela noite, o pastor, ele fez uma pregação falando sobre Jesus sendo o capitão da nossa vida, né? E me tocou muito. Então, aí eu pude perceber que como Jesus, ele vem falando comigo, sabe? E ele fala com todos, né? E nesse dia também falou muito forte nessa noite, né? E fez um apelo. Falou assim, ó, você gostaria de que Jesus fosse o capitão da sua vida? Então vem aqui na frente. Aí foram vários meninos lá e eu fui. Né? Ele contou uma experiência dele lá fantástica e eu achei muito lindo. E combinou com a minha também, sabe? Que envolvia uma perda, né? E aí eu fui. Aí ele chegou e falou, ó, as perdas na sua vida são tempestades, mas quando Jesus está no barco, aí ele falou essa frase que eu carrego até hoje comigo, né? Hoje tá meio clichê, mas na época era novidade. Aí ele falou assim, ó, quando Jesus está no barco, não quer dizer que tem ausência de tempestade, mas Jesus no barco é a garantia que a embarcação não vai afundar. Amém. Aí quando ele disse isso, ele fechou, assim, sabe? Nossa, e combinou, parece que era a minha história ali, sabe? E aí eu fui lá no apelo,
decidi o batismo, isso era em julho, né? Aí quando foi em setembro, na primavera, aí eu entreguei minha vida a Jesus. Né? Então, Campuri... Então, eu posso dizer que o Desbravador e o Campuri foi marcos centrais do quebra-cabeça, né? Começou a se encaixar e tudo, quando vai se encaixando, vai começando a fazer sentido, né? Entendi. Pastor, vamos falar agora de colportagem, um período da beleza. vida que você passou. Queria que você explicasse para a gente, para as pessoas que nos acompanham, o que é ser um colportor, o que ele faz, como funciona. Fala um pouquinho desse período que você passou fazendo isso aí. Não, perfeito. Então, aí é porque a colportagem, para quem não sabe, no caso é a venda de literaturas da igreja e há vários tipos de colportagem, né? No caso, há colportores efetivos que usa dessa área como um meio profissional. Trabalha trabalha efetivamente, exatamente. E no meu caso, eu tinha um sonho de fazer uma faculdade, né? Só que como eu vim de uma família humilde, eu não tinha condições de fazer uma faculdade, né? Foi aí que a colportagem veio para... Uma equipe de colportagem estava em Nanuque e veio para Carlos Chagas, né? E aí começamos a colportar lá e tal. E aí eu me apaixonei, sabe? Porque eu vi ali que realmente tem um material, ao lado do material, um avião com duas asas, né? De um lado o material, que você tem que vender os livros e tudo, as literaturas. Só que a outra asa é o espiritual, que você confia em Deus, e a ideia também da colportagem não está submetida apenas à venda, porque a venda não tem um fim em si mesmo, mas faz parte do processo, porque o fim em si mesmo é a pregação através da venda, e isso que, né, meus olhos brilharam para a colportagem. E aí foi muito bacana, tive uma experiência muito boa, e aí de lá eu fui para uma cidade ao lado, né, chamada Teófilo Otoni, e aí só que antes de ir eu estava meio apreensivo, né, eu já tinha várias oportunidades, né, ou ir para fazer um curso técnico, né, que me chamaram para fazer um curso técnico, né, no Rio de Janeiro. Tinha uma outra oportunidade, um amigo tinha uma clínica, né, de fisioterapia, que eu gostava também da época, ele pediu para estagiar lá e tal, trabalhar lá com ele, quem sabe fazer a faculdade, tudo, é outra proposta. E é da colportagem. Foi aí que o líder me chamou no ano de 2005. Teve um concílio de publicações lá na Casa Publicadora Brasileira em Tatuí, São Paulo. Aí, para quem não conhece, a Casa Publicadora é a editora da Igreja Adventista lá no Brasil, né? E aí eu fui para lá, fui para a Casa Publicadora e os testemunhos foram surpreendentes. Mais um quebra-cabeça sendo encaixado. E aí vários testemunhos. Inclusive, quem tiver oportunidade, quiser pesquisar o Jurandir é um colportor cego. E aí quando eu olhei, eu falei assim, cara, o cara é cego e está colportando. Eu senti Deus chamando, né? Tem que colportar, né? E aí o colportor cego e eu, né? Aí um colega chegou para mim e falou assim, e aí, qual é a sua desculpa? O cara é cego, tá comportando, e você? Aí eu olhei, né, falei, não tem o óculos dele, né? Aí, não, cara, vamos comportar. Eu falei, cara, eu não aguentei, não resisti. Eu falei, não, então eu vou. Aí eu fui para Teófilo Otoni. Aí chegando lá, não tive uma experiência muito boa, né, a campanha lá que foi na minha cidade, em Carlos Chagas, na cidade que eu tava, foi bacana. Mas quando foi para Teófilo Otoni, aí não foi uma experiência muito boa, né? Aí foi horrível, saí devendo e tudo mais. Aí fui para o Espírito Santo. Aí no Espírito Santo aí foi a redenção, né? Porque aí transferiu o débito para lá, né? E eu estou contando isso por quê? Para dizer que na vida, no geral, não é só sucesso, né? Para você chegar ao sucesso, você tem que se deparar também com as quedas. Mas o brilho do sucesso não é você chegar ao sucesso em si, mas na queda você se levantar e quando chegar no sucesso você olhar para trás e perceber que ali houve suor e no final tudo valeu a pena, né? E foi isso que aconteceu. E eu cheguei lá no Espírito Santo e aí o líder chegou para mim e falou assim, ó, tá vendo, o débito foi transferido para cá e tudo, né? E aí, você vai trabalhar ou não vai? Eu falei, não, tamo junto. Aí eu fiz um pacto com Deus. Eu lembro que mais uma vez fui lá a campanha que a gente fala é uma casa, né, onde os colportores alugam, uma casa bem grande, né, e tudo, aí tem uma casa de homens, mulheres, eu fui pro quintal, olhei pro céu e falei com Deus, falei, Senhor, eu vou fazer o seguinte, ó, eu não tô nem aí pra venda, eu vou trabalhar, entendeu? Esse é a minha entrada na sociedade, venda é com o Senhor, né? Se no final eu não conseguir, então eu vou vir novamente cobrar o Senhor. E aí fica o meu apelo aqui, cobre a Deus, né, prove a Deus, né, desafie a Deus. Aí você vai dizer, pastor, heresia que você está falando. Não, desafia a Deus, prove a ele que você vai ver que realmente Deus é fiel, né? Foi aí que eu fui comecei a comportar, paguei o débito, né? E lá tem um credenciado, licenciado, né? Cheguei a ser licenciado,
Depois eu fui para a campanha de estudante, né? Só que nesse intervalo da campanha de estudante, né? Não sei se está no script aí agora de falar. Pode falar. Pode falar? Pode, à vontade. E aí, chegando nessa transição, eu estava na campanha de efetivo, mais uma vez Deus falou comigo. Aí uma menina chegou para mim e falou assim, da campanha, né? Falou assim, você já prega aqui e tudo, eu sei que você tem um sonho de ir pra... Eu queria fazer fisioterapia, né? Ó, pra você ver, não, é outra área. Não queria ser pastor, não. Exato, não, nem passou nem passou pela minha cabeça. Aí, eu sei que você quer restaurar, né, feridas, mas Deus quer que você restaura almas, né? Ela falou, foi muito forte isso, né? E aí ficou aquela dúvida, começou a plantar no meu coração esse desejo. E aí o pastor Rodrigo Silva, ele sempre ia em Colatina. E lá eu ia todo final de semana, né? Quase todo final de semana, em Colatina e tal. Até que teve um dia nas férias, ele estava lá, e alguém chegou para mim e falou, o pastor Rodrigo tá aí, conversa com ele. Quem sabe, né? Você tá com essa dúvida aí, tudo ele te fala. Aí ele te fala alguma coisa. Aí acabou o culto. Chegando lá embaixo na igreja, perguntei a ele, né, pastor, nos fundos da igreja, né? Pastor, assim, algumas pessoas comentam de fazer teologia e tal, eu tô nesse impasse. O que você me orienta? Aí ele, há 3 evidências. Há 3 evidências do chamado. A primeira, você sente. Segundo, primeiro, as pessoas falam. Primeiro. Segundo, você sente. E terceiro, Deus providencia os meios. Aí a primeira, as pessoas já estavam falando, né? Que eu já pregava e tudo. Aí faltou a segunda. Falei, pastor, falta a segunda. Não, Deus vai te mostrar que eu senti, né? Foi aí que eu orei a Deus a respeito desse assunto, que até então eu não orava a respeito desse assunto, né? Aí comecei a orar, Senhor, me mostra, me mostra. Foi aí que, em uma das saídas ali, né, da comportagem, no bairro, será que eu vou lembrar? Nova Carapina, lá na Serra, em Vitória, né? Aí cheguei lá em Nova Carapina, e nesse bairro, né, comportando, eu entrei na casa de uma senhora, ela falou, pode entrar. Aí nós temos um negócio grande assim, preto, chamado prospecto, né? Que a gente abre e aí tem os contatos alarmantes, a gente mostra alguns dados para levar a importância do livro. Aí na hora que eu abri, na hora que eu comecei a falar, ela botou a mão no prospecto, aí desceu o prospecto, fechou meu prospecto e olhou para mim, filho, e disse, né? Filho, desculpa te interromper, mas essa noite Deus falou comigo. Aí eu assustei, né? Aí ela chegou e disse assim, essa noite Deus me falou que ia vir alguém aqui na minha casa. Eu falei, não, então eu vou lá, que talvez está chegando. Não, eu sinto que é você, né? Eu sinto que é você. E aí Deus pediu no sonho para falar. E ela começou a chorar, sabe? Começou a falar que Deus, ele quer te usar. Desse jeito. Ele quer te usar. Então, pode confiar nele. E aí nós na sala, eu e ela chorando ali, né? Aí oramos e tal. E ela, assim, nem evangélica era, né? Porque tem algumas denominações que tem na sua liturgia a revelação e tudo, né? Então ela, sabe? E muito emotiva, oramos ali e tal. E aí eu confirmei que era de Deus, que ela comprou, né? Não, tô brincando. Mas aí, nossa, foi incrível. Entrei na campanha, o livro e saiu com mais uma resposta que Deus... Uma resposta, exatamente. Foi incrível, foi incrível. E aí faltava o último, né? Que é Deus providenciar os meios. Né? Mais uma vez fiz um pacto com Deus. Falei, Senhor, se for isso mesmo, me mostra. E aí naquela campanha, aí eu fui para Cariacica, né? E aí completei as férias ali, junho e julho. E junho e julho, no final, na hora do acerto, quando eu peguei os valores assim na mão, cheque, dinheiro, sabe? Tinha fechado o estipêndio, a gente fala que é a bolsa, né? Que é uma determinada quantidade, é uma cota que a gente compra, e aí fecha a bolsa, aí tem uma carta, vários benefícios, né, e tal. Quando eu peguei na frente do livro, comecei a chorar, você deve pensar que eu sou chorão, né? Não sou mesmo. E aí comecei a chorar, e de repente, então, ele perguntou, né, mas por quê? Né? Por que você está chorando? Eu falei, não, é eu e Deus. E aí eu fui pro quarto e lembrei do pacto que eu fiz praticamente há um ano atrás. E cheguei para Deus e falei assim, Senhor, me perdoa, porque eu sou miserável. O Senhor é Deus. O Senhor é Deus, eu sou miserável. E aí fui fazer o vestibular, não passei. E aí eu, para não perder aquele ano, fiz pedagogia, né? E aí eu fiz o primeiro ano de pedagogia, o segundo ano, né, pedagogia e teologia. Acabei trancando pedagogia, não terminei, mas eu segui no curso de teologia. Né? Entendi. Mas aí você estudou teologia onde?
Então, agora... Como foi esse processo aí de estudar para ser pastor? Pois é, então, é porque no Brasil nós temos vários... Antigamente era só dois, né? No Brasil era só o IAN, lá próximo a Salvador, né? Ali perto de... Cachoeira, né? Cachoeira, isso, próximo a Cachoeira, 5 quilômetros ali. E no NASP. Só São que Paulo. depois abriu a FAAMA, né? Lá no Pará, e o IAP no Paraná, né? Então hoje nós temos essas 4 instituições que têm um seminário de teologia. E fora outros países hispanos, né? Bolívia, Argentina, que também tem um seminário de teologia. Mas eu fui pro IAN, que virou FADBA, e agora UniAN, né? Então foi lá no IAN, na Bahia. Né? Se tornou pastor. Exatamente. Aí eu, né, formei e estamos aí. Deus seja louvado pela tua decisão. Amém. Meu Acto, e se você não fosse pastor, o que você seria? Então, quando antes de fazer teologia, era fisioterapia, né? É porque assim, a fisioterapia, eu gostava da beleza da recuperação. Ok. Imagina alguém ali, quase tetraplégico, em cima da cama e voltar a andar. Então eu me sentia realizado quanto a isso, né? Agora, hoje, eu acho que eu seria médico missionário. Ok. Né? Alguma coisa nesse Também na área de missão. Missão, exatamente. Legal. Então, a fisioterapia antes, por conta da reabilitação, e hoje, acho que médico missionário, por causa da missão. Na área de pastor, tem algum desafio, experiência, alguma coisa que você passou na faculdade, nesse período assim que você queria compartilhar com a gente? Sim, claro. Foi no ano de 2009. Então eu comecei em 2007, né, pedagogia, 2008 fiz pedagogia e teologia, aí 2009 aí eu fui liderar uma campanha, né? Aí a comportagem tem várias esferas, né? Você começa de casa em casa, batendo de porta em porta. Depois você pode escolher um outro segmento, pode continuar de porta em porta ou pode fazer empresas, né? Dar palestra nas empresas, ou pode nas igrejas evangélicas, né? Dar palestra também, os materiais são muito bons de família e tudo mais, né? E pode estar liderando. Liderando funciona da seguinte maneira: a associação chama um representante do colégio, aí ele vem e aí ele recruta, juntamente com o departamental, né? Uma turma, uma equipe. E aí o líder é responsável para distribuir o material, para treinar, motivar, capacitar, sair com ele no campo, né, de trabalho. E aí eu liderei umas 4 férias, né, umas 4 campanhas. É porque as férias são dezembro e janeiro, né, e junho e julho. Então foram as 4 férias. E aí nessas férias, em junho e julho, a campanha não foi muito bem. Essa campanha não foi muito bem, né? Porque alguns comportadores saíram devendo e tudo, e aí quem assume é o líder. E aí eu estava lá, saindo da associação com 12 mil de débito. Sobrou para você. 12 mil de débito. E aí veio a bola de neve. Dos 12 mil de débito, eu tive que ir para o colégio agora, porque não tinha como voltar naquele semestre, né? Porque o semestre começa de agosto até novembro. Então tinha acabado a campanha em junho e julho, aí julho com débito, voltei para o colégio para trancar a faculdade. Aí eu fui, né? Sem dinheiro, vendi meus livros lá, alguns que eu tinha de teologia, para voltar. E aí eu voltei, né, nessa época eu estava liderando lá no Rio de Janeiro. E aí quando eu voltei, aconteceu assim, como eu disse, esse ano foi assim, no segundo semestre de 2009, foi um ano muito negro, assim, né, entre aspas, né, porque, né, uma bola de neve de problemas, dificuldades. Então veio o débito, depois tive que trancar a faculdade, né. Aí eu tinha uma noiva lá na época, né, e aí, nesse período que acabou o relacionamento, né? Uns 4 anos de relacionamento. Então foi muito duro, muito pesado assim. Aí eu tinha uma motinha, né? E aí eu fui para uma programação da igreja, deixei ela na porta da igreja. Quando eu voltei, cadê a moto? Foi arrebatada. Amém? Provação em cima de provação. Foi, rapaz, foi tenso. Meu amigo. Né? Foi tenso. Só que aí, antes da moto ser arrebatada, em espírito e em verdade, eu lembro que foi um meio de semana e aí eu tava trabalhando ali para pagar o débito, né? Ficou nas minhas costas. E aí eu peguei a moto e eu não sei quantos conhecem, né? Tem uma ponte que atravessa a Baía de Guanabara que liga Rio de Janeiro a Niterói, que é a ponte Rio-Niterói, né? São 13 quilômetros de ponte. Quando chegou no meio da ponte, acabou a gasolina. Eu falei, pronto. Olha aí. E agora? Aí eu desci da moto, empurrei ela um pouquinho para um vão, deixei num vão ali. E aí o inimigo
opera, né? E diante de tanta provação, eu cheguei na beira daquela ponte. De um lado, eu lembro até hoje do brilho do Rio de Janeiro e do outro, o brilho de Niterói. E no centro, aquela escuridão do braço de mar, né, da Baía de Guanabara. Aí eu subi na ponte e aquele desejo. Será que parou aqui para eu pular? E aí eu subi na cabeceira da ponte, né? Eu olhei para aquele braço de mar negro à noite ali e na impulsão e no sentimento de pular, alguém vem com a moto. Aí para a moto ali, e aí quando para a moto, ele, peraí, faça favor aqui. Aí eu achei estranho, né? Aí ele desceu da moto, aí ele tirou a mochila, não me perguntou nada, se tinha acabado a gasolina e nada, abriu a mochila, e aí quando ele tira uma sacola de dentro da mochila, né? E aí eu tenho o costume de dizer, né, que essas experiências é pela fé, né? Então, quem quiser acreditar, acredita, quem não quiser. Aconteceu com você? Cara, aconteceu comigo, entendeu? E aí, quem anda com gasolina na sacola, dentro da mochila? Aí ele tirou, abriu o tanque, despejou. Aí na hora que eu abri a carteira, só tinha R$50. Falei, caramba. Já tô sem dinheiro. E agora? Tem que dar e tal, né? Ou eu peço troco, ou eu dou em oração, pra ver se ele não aceita, né? E aí eu fui lá, e aquela onça pintada, quase indo embora, pulando. E aí eu falei, toma aqui, meu amigo. Ele falou, não. Esse dinheiro é seu, você vai precisar dele, guarda. E aí ele montou na moto e foi. Aí eu montei na minha moto, liguei, e aí saí disparada, né? E a ponte, ela faz uma descidinha assim, embaixo passa os navios, né? Aí quando eu desci, quem disse que eu vi moto? Passei do pedágio, encostei a moto, e o que aconteceu? Comecei a chorar. E eu chorei mais uma vez, e eu falei, Deus, eu sinto que, né, é o Senhor mesmo, né? E aí veio a experiência da moto, eu fiquei meio balançado, né? E aí eu orei a Deus, né? Falei, Senhor, eu sei que eu tive aquela experiência e tal, mas a gente é meio teimoso, né? É ser humano, né? Deus pode mostrar. É tanto que tem pessoas que... Eu já vi pessoas falando assim, né? Ah, não, se eu voltasse lá para o passado, né? Para o Antigo Testamento e tudo, é claro que eu ia crer. Esse povo vem crer demais. Eu vendo as 10 pragas, você acha que eu... né? Não ia crer. Eu não ia crer? Claro que eu ia crer, mas engano seu. Se eu estivesse lá do lado de Jesus, vendo os milagres... eu garanto que muitos de nós estariam gritando crucifiquem, né? Que somos seres humanos falhos, né? Que hoje Deus também mostra. Os milagres atuais, tem até a música, né? É diferente do passado, mas eles não quer dizer que não existam hoje, né? E aí aconteceu o negócio da moto, eu fiquei balançado, falei, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, mas me mostra. E aí o telefone tocou numa quarta-feira. E aí era um amigo meu, lá do Rio, né? E aí chegou e falou para mim, cara, ó, vamos para Camp Jovem. Camp Jovem, né? É no ano de 2009, né? O Rio a Camp Jovem. Aí eu falei assim, não, rapaz, não tem dinheiro e tal. Eu falei, não, já tá pago, alguém desistiu, você vai no lugar dele. Eu falei, não, mas eu tô sem moto, você sabe que, né, roubaram a moto e tal. Eu falei, não, eu passo aí e te pego. Aí eu fui botando empecilho. Foi procurando desculpa. Exato. Eu falei, não tem barraca. Eu falei, cara, eu tô sozinho numa barraca de 6 lugares. Você vai ficar comigo. Aí ele me venceu pelo cansaço. Eu falei, então tá bom, eu vou. E aí, quando eu cheguei lá, a Camp Jovem, as pregações, os louvores, mais uma vez eu tive um encontro com Deus. Até a última pregação, né, o pastor Daílson estava lá, né, e ele falou assim, pregou uma mensagem que eu cheguei para o meu amigo, né, falei assim, você contou para ele, né, minha história? E foi impressionante, sabe, mais uma vez Deus, né, e choradeira de novo, né, acho que eu chorei tudo na minha vida nesse ano aí, que é tanto que eu não choro mais. Feito para você um dia, né? E aí foi para mim, aquele acampamento parece que foi personalizado, né, para mim. Inclusive o Silmar Correia, né, a gente conversando, trocando ideia, ele estava lá também nesse dia com coral e tudo, e foi incrível. Aí deu ânimo que eu voltei a trabalhar, recuperei os 12 mil, isso era agosto, né, setembro, então setembro, outubro, novembro, 3 meses, Deus me abençoou com os 12 mil, paguei. Amém. E ainda consegui o recurso para voltar para o colégio. Aí a cereja do bolo veio quando eu estava pregando numa igreja, já no finalzinho, ali em janeiro, né, já ia voltar para o colégio e tudo. Aí fui para a porta pegar na mão dos irmãos, veio um irmão, pegou na minha mão e falou assim, ó, eu quero te encontrar no shopping tal. Eu falei, tá bom. Aí eu fui lá no shopping, nesse dia do sermão ele meio emocionado, né, me abraçou e tal. Aí depois, na verdade, perdão, na igreja ele pegou na minha mão e falou assim, eu quero o seu telefone. Aí eu passei,
Aí no outro dia ele me ligou, eu quero te encontrar então no shopping Nova América. Aí eu fui na praça de alimentação. Aí chegando lá, sentados ali, ele pegou um envelope, colocou na minha mão, né, e falou assim, ó, abra só quando estiver em casa. Aí eu falei, misericórdia, tiver uma bomba aqui. Falei, gente do céu, ele, ó. E outra, não me ligue, só aceite, é Deus. Deus mandou eu te dar isso. Aí cheguei em casa, abri. Quando eu abri, tinha ali 3 mil reais em dinheiro e 2 cheques de R$ 1.000, 5 mil reais. Olha. Que era o valor exato quando eu comprei minha moto, né? E eu comprei outra moto e quebrou um galho, né? E aí a vida seguiu. Me ajudou, Então, essa foi a Pastor, experiência. aproveitando que a gente está falando disso, de repente com certeza tem alguém que nos assiste agora e está passando por provações, problemas. Eu queria que você desse um recadinho especial para essa pessoa. Pode olhar para a câmera. Perfeito. Falar para ela. Pode agora, né? Mais ou menos, deixa eu ver vontade. aqui. Pode olhar? Pode. Beleza. Bem, eu queria dizer para você o seguinte, eu sempre falo nas mensagens e tudo, para onde eu for e onde eu vou e eu tiver a oportunidade de falar, eu sempre falo, né? Às vezes Deus permite o fundo do poço. Por mais que o fundo do poço você olhe para as laterais e não tenha saída, porque você só vê paredes, né? Tanto na direita, à esquerda, à frente, atrás, embaixo é o piso, o fundo do poço é o local exato onde Deus quer que você esteja. Sabe por quê? Porque Deus faz você forçar a olhar para o único local no fundo do poço que é aberto, que é para cima. E quando você olha para cima, você lembra de um Deus, né? Que cuida de você e sempre vai estar com você. E Deus permite as dificuldades para a gente sentir dependência desse Deus, para a gente clamar esse Deus, né? E eu queria que você soubesse que esse momento que você está passando agora, se ele não existisse, você não clamaria a Deus igual você talvez está clamando agora. E se não está, é a oportunidade agora de você se ajoelhar. Fala com Deus, abra seu coração, porque para Deus não existe pergunta sem resposta. Se não for aqui, é na eternidade, mas quando você confia em Deus, Ele dá aqui e agora, então confia nele. Amém. Pastor, vamos falar agora sobre uma coisa muito boa, casamento. Então quero te perguntar o seguinte, como é que você conquistou a sua Evinha? Aí. Essa aí. Rapaz, você puxou. Foi longe. Foi. Rapaz, puxou aí, né? O que fez você perceber que ela era a pessoa certa para você, a sua companheira de ministério, compartilhar a sua vida, o seu ministério mesmo como pastor? Então, aí eu estava no colégio, né? Ela fazia pedagogia, claro. Ela fazia pedagogia e a gente era amigo, assim, né? Era amigo, conversava e tal. E aí teve um dia que, logo após o término do relacionamento, 1 ano depois, aí eu comecei, né, a orar a Deus, né? As cicatrizes já estavam, né, mais assanadas. Aí eu falei assim, cara, agora Senhor, me ajuda, né, a escolher. Aí ela sempre envolvida no Ministério Jovem, teve uma convenção lá no IAN, né? Aí eu fui pegar meu certificado e tinha várias moças assim na mesa e tal. Aí um amigo meu, brincalhão, né? E aí ele chegou e falou assim, pode escolher aí a mesa que você vai pegar o certificado e tal. Eu falei, não, escolhe aquela ali, que era da Rose, né? E tal, ela riu e tal. Aí ele veio e falou, né? Falou, Rose, por que você e o Acton não sai pra tomar um sorvete e tal? Eu falei, não, moço, espera aí. Aí ela, difícil. Ela chegou e falou assim, não, eu tenho que estudar, eu tenho coisa mais importante pra fazer. Aí e o sangue derramando, né? E eu tentando juntar os cacos, né? Eu falei, dá certo, né? Aí eu fui pro quarto ali, meio abatido, sem vontade de cantar uma canção. Não, mas você é um camarada comunicativo, fala bem e tal, mas nessa hora aí... Não, nessa tremeu? hora... Balançou mesmo? Não, na verdade, deu raiva, né? Deu ódio. Aí eu nem queria mesmo, né? Nem queria. Deus tá vendo. Né? E aí foi um acampamento. Teve um acampamento, desbravador de novo, né? E aí nesse acampamento a gente começou, né? A ficar mais próximo ali e tal, o pessoal começou a perceber, aí os amigos, né, amigos nessa hora, aí começou a botar pressão, né, e tudo. Aí teve um dia que teve uma aula de fogos e fogões, aí a gente participou ali e tal, eu fiz um prato no fogão, e aí eu separei um pouco e fui levar lá pra ela. Quando eu fui levar pra ela, não quero não. Tô sem fome. Aí todo mundo, Rose, tadinho. Aí venceu pela pena, né? Ela Pegou. Aí eu saí de lá, né? Falei, não quero saber dessa menina, não quero saber. Aí eu fui fazer alguma atividade lá no Rio
Quando eu voltei lá na área de acampamento, a galera, né? O Agto, os meninos, que ficou separado, meninas e meninas. O Agto, eu não entendi. Falei, o que foi? Não sei, tá na barraca. Falei, qual? Uma dessas é a premiada da pressão, né? Aí fui abrindo. Aí na hora que eu abri uma, tinha lá um pratinho que ela preparou também. Aí todo mundo, houve luz. Aí começamos a conversar e tal. E aí, de repente... a gente conversando, falando sobre biscoito, né? Não, eu gosto de biscoito. Aí ela falou a marca do biscoito, que eu também gosto, né? Aí quando chegamos lá no internato, aí eu corri, peguei o biscoito e levei lá. Quando eu levei lá, ela não estava. Aí entreguei uma amiga, entendeu? Entrega ela. Entrega ela pra mim e tal, beleza. Aí chegou na hora do almoço, fui falar com ela, falei, e o biscoito, você achou? Você foi biscoito? Não recebi, não. Falei, não, vou matar a Cariana, né? Aí ela chegou e falou assim, não, ela falou do biscoito, mas ela comeu. Eu falei, não acredito. Ela falou assim, não, mas fica tranquila que era biscoito até ruim. Eu falei, não, é o nosso biscoito que a gente gosta, até a marca boa e caro, menino. Internato, você sabe como é que é, né? Terrível comer o biscoito, tudo bem. Aí, quando chegou no final do semestre, nós temos a prática pastoral, né? Todo sábado nós vamos para uma igreja e assumimos ela como um pastor, auxiliando o pastor mesmo distrital ali, né? Aí fazemos comissões, a organização, planejamento, tudo, né? Que é o estágio para quando receber o chamado já tá, né? Não chegar cru. E aí era o último dia da minha prática pastoral. Aí eu bolei uma estratégia. Cheguei e falei, vou ligar para ela e a última prática, os irmãos, quando tô olhando assim, tipo, casou com a igreja e tudo, né? Eles sempre fazem uma festa e tudo, geralmente é uma praxe, né? E aí eu sabia que ia ter uma festa lá, porque a igreja lá, a gente né? teve uma amizade muito bacana, né? Eu falo, não por mim, eu falo por eles, tem um coração muito bom, né? Aí eu fui e chamei ela. Só que a mãe, anota aí, quem tá ouvindo em casa, né, solteiro, qual foi a estratégia? Eu chamei nossos amigos em comuns. Porque se eu fosse chamar só ela, nós dois, ela não ia, porque ia ficar sem graça. Aí com os amigos em comuns, não, tá lá no bolo, né? Vai ajudando, né? Vai ajudando. Aí chamei os amigos em comuns, aí liguei pra ela, dito e feito. Quando eu fiz o convite, ela falou pra mim assim, mas quem tá indo? Eu falei, não, tá indo fulano, cicrando, você conhece, né? São nossos amigos e tal. Ela, tudo bem, sexta-feira você me liga, eu te dou a resposta. Aí eu passei, isso era domingo, passei a semana toda em oração, coração na mão. Gente, ela é demais, gente. E aí eu tava lá e tudo, aí liguei pra ela na sexta. Quando eu liguei pra ela, eu falei, oi, tudo bem, tudo, tal. Eu tô ligando pra saber do convite. Ela, que convite? Olha a pressão. Pressão. Ela, não, da programação, participar da igreja. Da participar lá da igreja, do último dia da prática. Aí ela, não sei. Amanhã, se eu estiver lá no ônibus, eu vou. Se eu não tiver, então não vou. Olha só. Aí eu desliguei, falei, eu nem queria mesmo, né? E aí eu fui, né? Cheguei lá no ônibus, o pessoal cumprimentando, conversando, sentei lá murcho, eu não tava lá, aí eu sentei lá, mais perdido que cupim metalúrgica, né? Sentado lá. Aí, não achava nada. Nada. E aí chegou os amigos e nada. Aí o ônibus ligou e nada. O ônibus deu a partida e nada. Eu falei, já era. Né? E eu falei que tinha falado com Deus, assim, se ela não foi, então não é. Só que o ônibus parou na portaria. O que ela fez? Ela foi pra portaria. Aí ela subiu. Quando ela subiu, aí o coração. Chegou a bater. Nossa, chegou a bater o coração. Aí ela foi, sentou lá, foi na resenha e tal. Aí quando chegou na igreja, tem uma irmã lá, baiana arretada, animada, né? Você sabe, baiana é arretado, né? E aí eu cheguei pra ela, e muito minha amiga assim, eu falei, ora aí que aquela ali talvez é a prometida. Ela, beleza. Aí ela foi lá. Aí quando ela chegou lá, ela falou assim, você que é namorado do Agto? Eu, não, sai daí. Aí eu falei, ela vai estragar tudo, meu Deus. E aí nós fomos almoçar na casa dela. Aí pronto. E aí o papo lá na hora do almoço, Rose, passa a roupa do Agto direitinho, você vai ser mulher de pastor e tal. Nem namorando tava, saí de lá casado já. E eu, gente do céu. Aí eu pensei, ou ela vai me odiar pra sempre, ou esse negócio vai dar certo, né? E o pior tava por vir.
Porque no final, a programação foi à tarde, né? Aí a igreja, todo mundo foi, pá, e ela pegou o microfone, queremos agradecer, pastor Wagner aqui, pá, e tal, né? Muito obrigado. E aí a irmã chegou, pegou o microfone. E outra, irmãos, vale a pena lembrar que o Agton chegou aqui solteiro e tá saindo aqui noivo. Olha Ó, aí. você não tô sabendo, não. Aí, a Eva encontrou seu Adão. Aí, O ó. Adão encontrou sua costela. A Aí Evinha veio, tá aí, aí a veio a Eva. resenha. Então, aí eu peguei o microfone, né? Que tem que pensar o plano B, né? Aí eu peguei o microfone. Pessoal, o bolo tá lá fora, vamos lá pra evacuar a igreja. Aí chegamos lá e tal, tiramos uma foto juntos, a galera pressão. Tira a foto aqui. Aí tiramos junto e essa foto até hoje, né? Não A primeira ajudou, foto, Quando chegou no ônibus, todo mundo já sabia. Aí a resenha, a brincadeira, né, e tudo. Aí sentei lá no ônibus e aí começou. Muito bem, agora vamos lá. Cada um vai falar um poema, ó, as brincadeiras. Só que quando eu cheguei no ônibus, eu fui meio que o último a entrar, né? Todos os lugares vagos e coincidentemente do lado dela tava, eles deixaram. O povo Com certeza, já presta, foi preparado. Né? Preparado já. Aí eu sentei do lado dela e aí um falou poema. Quando falou o poema, quando acabava o poema, todo mundo tá namorando, né? E chegando sua vez, você foi... Exatamente. Olha aí. Aí tá namorando. Aí, de repente, então, chegou na minha vez. Aí eu fui e falei o poema. Aí todo mundo tá namorando. Aí Já beleza. tava com o poema na cabeça, já sabia então já que você ia falar. Tava, já tava com, né? Engatilhado já. Aí eu fui, parou. Aí ela chegou e falou assim... Não, mas fala o poema agora pra gente. O poema? Ixi, será que eu lembro? Acho que eu nem lembro, né? Brincando. Acho que eu nem lembro. Se eu lembrar, eu falo. Mas fala no final. Aí eu tô aqui, de repente, o ônibus em silêncio, ela falou assim... Ué, pessoal, eu não vou falar meu poema, não? Gente, esse ônibus quase capota. Olha aí. Tô lá! Realmente gente, deu certo. Deu certo. Aí ela falou o poema dele, o homem desabou abaixo, né? Eita. Aí eu fui, ela sentada aqui, nós dois, olhei nos olhos dela, falei, e aí, é isso mesmo? Aí ela, eu que te pergunto. No falei, calor do busão. Exato, pronto, aí, né? Aí Menino começou o hein? namoro, Que bom, graças a Deus. E aí Deus é muito bom também, porque no ano seguinte, a grade dela é de 3 anos e meio, ela voltou para Belo Horizonte, e eu fiquei lá. Só que eu já tinha uma experiência de um relacionamento à distância. Eu falei com Deus, falei, Senhor, à distância, não quero relacionamento à distância, né? E, como você sabe, quem mantém o internato é a União Nordeste na época, né? Que agora dividiu a ULB. Então os teologanos não saíam de lá da União, ficava lá mesmo, né? Só que naquele ano, milagrosamente, Deus, né? Deus, ele colocou a mão, porque pela primeira vez a Mineira Norte estava dividindo a Mineira Central. E eles fizeram um evangelismo forte ali com Luiz Gonçalves. Aí chamou todos os teologanos para a Mineira Central para fazer o evangelismo, quem era da União, né? E eu fui para onde? Para Belo Horizonte. Então eu fiquei só 30 dias longe. E aí Ficou esperto. Exatamente. Aí fiquei o evangelismo todo lá com ela e tal. Aí no outro ano nós casamos, né? No 4º ano. E aí ela fez uma pós. E nesse último ano. Só benção. Aproveita e manda um recado pra mulher aí, cara. Pois é, meu bem, morrendo de saudade, né? E não vejo a hora de estar nos seus braços. Só. Eita, rapaz, aí sim, viu? Aí sabe. Pastorzão, vamos falar agora sobre desbravadores, aventureiros, que você tá com a camisa representada aí, ó. Como é que tá escrito na camisa aí? Missão de Heróis. Missão de Heróis. Isso. Qual que é o impacto, qual a importância desse ministério de desbravadores e aventureiros aí na vida da criançada? Peterson, eu gostei muito dessa pergunta, né? Porque, na verdade, os desbravadores e aventureiros, ele funciona metodologicamente com o avião, né? 2 asas, né? De um lado, ele trabalha com conservação e do outro lado ele trabalha com novas almas, né? Conversão, conservação e conversão, né? Então, na conversão, né, os meninos que são da igreja, eles perpetuam na igreja. Então, o desbravador aventureiro é um mecanismo de falar a linguagem deles, né, através da linguagem deles, falar de Jesus. E aí fala de Jesus como? Aventureiros, através de uma forma muito lúdica das brincadeiras, jogos, né, as diferentes formas de colorir, né, pintar, e com os bravadores a questão do estilo escoteirístico, né, que é a metodologia do escoteirismo, que é nós e amarras, fogos e fogões, porque a gente, estudos comprovam que
O adolescente, boa parte deles gosta da adrenalina, atividades em meio à natureza, atividades radicais. Sim. E aí o desbravador fala a linguagem do adolescente, assim como o aventureiro fala a linguagem da criança e do juvenil. Né? Então é por idade? Como que separa essa classe? Exatamente, por idade. Então nós temos os aventureiros de 6 a 9 anos, isso no Brasil, né? Aí vai mudando de acordo com cada divisão, aí as divisões do mundo de acordo com cada cultura, né? Mas a divisão sul-americana, que corresponde aos 8 países da América do Sul, funciona então com os aventureiros de 6 a 9 e os desbravadores de 10 a 15. Então essa é a faixa etária aí dos desbravadores aventureiros. E qual a sua responsabilidade exercendo esse trabalho lá como chefe? Explica então para o pessoal onde você trabalha, que lugar, como que funciona isso, liderando essa equipe toda. Então, aí a igreja hoje funciona assim, ó, um conjunto de igrejas forma uma associação, e o conjunto de associações forma a união, e o conjunto de uniões forma as divisões, certo? E aí cada camada tem o departamental. No caso da associação, eu não trabalho com a igreja diretamente, então minha igreja são os clubes, minhas ovelhas são os diretores, ok? Então, meu papel é mobilizar atividades e ações por meio de palestras, orientações, convenções. Campuri, que é uma atividade central do clube, né? E a Aventuris, esses métodos é para mobilizar os clubes, abrir novos clubes, motivar, capacitar os diretores em como funciona o mecanismo na igreja local. Então, tudo isso parte do departamento, né? Então, a gente acompanha os clubes, os diretores, treina, motiva, capacita. Legal. Então, essa é a função do departamento. E quantos clubes, vamos ver agora, vamos para números, quantos clubes de aventureiros e desbravadores você é responsável? Então, atualmente nós estamos com 71 clubes de aventureiros na Associação Mineira Central e 107 clubes de desbravadores. Né? Aí totaliza aventureiros, nós temos na casa de uns 2.000, 2.200 e desbravadores 3.000, 3.500. E como é que faz? Se um pai ou mãe está assistindo agora e fala assim, eu queria que meu filho participasse disso, como funciona, o que ele tem que fazer? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é você entrar num site chamado Encontre um Clube. Encontre um Clube. Você pode colocar no Google Encontre um Clube, é o primeiro link ali, aí você vai descobrir qual é o clube mais perto da sua casa. Porque você vai digitar seu endereço e aí vai fazer uma varredura. E aí lá, ao você clicar, vai aparecer todos os contatos do diretor e tudo, do pastor, né? E aí você pode estar entrando. Só um detalhe, Peterson, você que está nos assistindo, você pode dizer assim, mas não, negócio de crente e tal. Não, não, não. É independente de religião. Então, desbravador e aventureiro, né? É independente de classe social, sexo, independente de religião. Tanto que nós temos conosco hoje meninos que são da igreja batista, presbiteriana, nós temos espíritas, né, que trabalhamos também, então é independente. Não precisa ser adventista para participar do clube. Não precisa, exatamente, não precisa ser adventista. Né? Então tem a idade certa e está respirando, né, e está vacinado também. Aí vai. Bem-vindo ao clube. Entendi. E o clube de desbravadores tem alguma coisa a ver com escoteiro que você falou? Tem diferença, não tem? Como é que funciona isso? Porque às vezes vê os desbravadores na rua com uniforme parecendo, esse é escoteiro, esse negócio de desbravador, como é que é esse negócio aí? É parecido? Quais as atividades assim que eles fazem, que vocês fazem assim para criançada? Ok, o desbravador, de fato, ele foi uma cópia dos escoteiros, né? Então, os escoteiros são os primeiros, só que hoje, assim, não é questão de comparação, concorrência, não é nada disso, né? Que a gente está junto aí com o mesmo propósito. Porque o escoteiro também trabalha com as crianças e tudo, mas os bravadores hoje, assim, para a glória de Deus, né, acaba que ultrapassou. Nós somos praticamente o triplo da quantidade de clubes e quantidade de membros, né, no mundo, né, a questão dos desbravadores. É tanto que hoje nós chegamos a um número de clubes no Brasil, por exemplo, né, que tem até uma brincadeira no Brasil que tem a propaganda, né? Tem uma dúvida? Pergunta no Poço Ipiranga, né? Então, fazendo levantamento, tem mais clubes do que Poço Ipiranga. Então, quando for perguntar, tem alguma dúvida? Não pergunta no Poço Ipiranga, não. Pergunta no Clube dos Bravadores. Então, assim, o número cresceu bastante. Quanto à didática, aí diverge algumas coisas, porque nós temos os manuais, né? Nós temos os cadernos de classe. Aí funciona da seguinte maneira. Eu vou usar de uma forma metodológica, para ficar mais fácil, a questão da escola. Escola normal, né? Você tem ali o ensino básico, né? O ensino fundamental, o médio, aí depois você tem uma graduação, mestrado, doutorado. Os bravadores é a mesma coisa.
Então, o aventureiro, por exemplo, ele começa ali com cada classe é correspondente a uma idade. São 4 classes, né? Nós temos abelhinhas, nós temos luminares, edificadores e mãos ajudadoras. Então, essas 4 classes é correspondente a cada idade que o menino faz. Igual às séries na escola convencional. Okay. Ou seja, lá nós temos um programa que é bem estruturado. Não estou querendo dizer que o escoteiro não seja, mas os desbravadores, através desse sistema das classes progressivas, por que progressivo? É progresso, de acordo com cada idade ele vai fazendo. Aí todo ano tem formatura, ele vai formando, ano que vem uma nova classe. Aí no desbravador funciona da mesma forma, só que varia um pouquinho porque nós temos então a classe de amigo a guia. Então nós temos amigo, companheiro, pesquisador, pioneiro, excursionista e guia, onde ele pega de 10 a 15 anos, de acordo com cada idade. Que legal. Aí ele vai fazendo. Então esse aqui é praticamente, a gente pode colocar como ensino fundamental e médio. E aí depois que ele termina, vem então a graduação, que é a classe de líder, que ele usa então esse lenço que eu estou usando aqui, ó, que é a classe de líder, né? Exatamente. Aí depois ele faz o mestrado, que é o master, que é essa estrela aqui, só que vermelho, né? E depois o master avançado, que é o doutorado, né? Então nós temos a graduação, que é líder, o mestrado, que é o master, e o doutorado, que é o master avançado, que é essa estrelinha aqui, ó, azul, né? Então ele nunca para de estudar, né? Mas você tá no topo aí, né? Não. Chegou com toda lá. Humildade, anota aí. Então aí, não é só brincadeira, então. Não é só brincadeira. E você falou algo muito importante aí, Peça, assim, igual, por exemplo, eu sou master avançado dos bravadores, né? Mas você sabe o que isso quer dizer? No clube, quanto maior a graduação, mais você serve. Mais você tá lá embaixo, você tá ali para se entregar. E tudo. Então esse que é o legal, né? O brilho, né? E aí ele estuda de tudo. Aí temos atividades recreativas, atividades da natureza. Aí de um lado, no uniforme, você tem as classes progressivas e do outro as regulares, na faixa, que são as especialidades. Então, basicamente, aqui estão as séries e aqui estão as matérias. Entendeu? Então tem essa metodologia. Pastor, e essa camisa bonita aí? Pois é, rapaz, então, essa camisa aqui é o tema do nosso Campuri, né? Conforme eu falei, as várias metodologias do clube, a função do departamento também é promover essas atividades. E uma delas é o Campuri. O que é o Campuri? Nós fazemos várias atividades com eles, valendo ponto, e aí tem um evento que encontramos todos os clubes. Aí tem atividades locais lá, somadas às atividades que eles já fizeram, aí a gente dá premiação para os clubes. Esse é o tema, né? Missão de heróis. Aí, por que esse tema? Esse tema, a ideia é pegar os personagens da Bíblia que aceitaram o chamado de pregar o evangelho, essa foi a missão deles. E aí a ideia é mobilizar os desbravadores para também aceitar esse chamado de pregar. E quando eles pregam, né, na vida de alguém, e esse alguém se converte, eles viram heróis da vida deles, né? Então é isso que nós queremos, levantar uma geração de missionários, de heróis que aceitam essa missão de pregar. Inclusive, Peterson, eu queria acrescentar que as últimas estatísticas comprovam que uma igreja que tem Ministério Jovem, Desbravadores, Aventureiros, 90% dos meninos permanecem na igreja. Comprovando aquilo que eu falei, né? Que o Desbravador não é apenas uma agência, uma das maiores agências ganhadoras de almas, mas também é uma agência conservadora. E a maior prova disso sou eu, né? Eu tomei minha decisão ao lado de Jesus por conta do Clube dos Bravadores, mas ao mesmo tempo também eu permaneci na igreja por conta do Clube dos Bravadores. Então a proposta é atrativa porque fala a linguagem e tem esse objetivo de ganhar e conservar. Vamos falar agora sobre esporte. Eu sei que você é um cara que é corredor e gosta de correr. Quantos quilômetros essa semana? Fala pro pessoal aí, quantos quilômetros? Antes de ontem eu corri 21K. Olha aí. Meia maratona. E quinta, ore por mim, eu pretendo fazer uma maratona. Quinta-feira, vamos ver. É porque era meu sonho correr em terras estrangeiras, né? Aí eu realizei meu sonho antes de ontem. E agora eu vou tentar, pela primeira vez, correr uma maratona em terras estrangeiras, né? Vai conseguir. Aí vamos ver, é um treino, né? Como é que a vida espiritual entra no meio disso? Influencia a vida de esporte? Como que é isso? Influencia totalmente. Por quê? Tanto que Paulo, por vezes, ele gostava muito de esportes, né? E ele faz esse paralelismo, né? Tanto que ele pega do conhecido para o desconhecido, ou seja, coisas do nosso mundo que vivemos aqui, ele leva para o mundo espiritual. Jesus também fazia muito isso, com bastante maestria e habilidade, né? E ele compara a vida espiritual como uma corrida. Então nós estamos na corrida da fé.
Então, toda vez que eu corro, aí eu lembro que para correr tem que ter disciplina, tem que ter boa vontade, tem que ter uma rotina, né? Então, a vida espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, semanas que tem corrida mesmo, né? Corrida de rua e tal, valendo, aí aquela semana, então, entra algumas restrições, né? De açúcar, de trigo. Alimentar. Então, na vida espiritual, a mesma coisa também. Não que tenha a ver, que na verdade tem a ver, mas na verdade a alimentação na vida espiritual é justamente para você ter uma mente mais limpa para ouvir a Deus, né? Para se concentrar mais na leitura da Bíblia, né? Então, o que eu como influencia o meu relacionamento com Deus. Com é certeza, isso? exatamente. E o estilo de vida, né? Então, a corrida é como uma qualidade de vida, né? Para você botar o corpo em ação. E nunca se esqueça, né? Não existe tempo ruim, né? Porque você já saiu na frente de muita gente que ficou sentado no sofá. Olha aí. Pastor Wagner, qual é o segredo para manter um coração alegre e uma mente focada em Deus, mesmo nos momentos difíceis? Eu acho que o principal segredo é não desistir. Não desistir, sabe? Então, você está no chão. Um professor meu, uma vez no seminário, ele falou algo muito interessante, né? Luiz Nunes. As aulas dele eram uma bênção, eram pérolas, né? Tinha uma matéria chamada Formação Espiritual do Pastor. E aí ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, ó, na vida espiritual, Deus, ele não é que ele vem salvar ou ele fica do lado daqueles que nunca perdem. Porque não existe perfeccionismo. É tanto que tem uma linha que alguns adeptos dessa linha que não harmoniza com a Bíblia, né? Então, salvo não é aquele que está sempre, ganha todas e é o perfeitão, porque não existe, né? Mas salvo e justificado por Cristo é aquele que pode até cair, mas não continua no chão. Ele corre para Jesus todo o tempo, né? Então, se for para resumir uma palavra, não desista, né? Continuar firme, focado, né? Virou duas palavras, né? Não desista. Não desista. Não desista. Então, insistência, essa é a palavra. Ok. Insistência. Pastor, quais são as armadilhas mais comuns que os jovens precisam evitar para manter a mente forte? Assim, que conselhos você daria para esses jovens aguentar firme, alegre, persistente no caminho de Jesus? Bom, existem várias armadilhas do inimigo hoje, né? Tanto que todas elas envolvem a questão de entretenimento. Então, o tempo que você gasta, né, tudo que você gasta, tempo hoje é o que está sendo o seu Deus. Então, se você gasta tempo com série, tá aí o seu Deus. Você gasta tempo com videogame, tá aí seu Deus. Só que é o seguinte, eu não quero aqui ser um legalista, Okay. um fariseu, né? Pro outro lá, não, queima não seu videogame. Aqui, não. É o equilíbrio, né? Okay. E como encontrar o equilíbrio? É simples. Vamos lá, você vai assistir um filme? Eu sempre falo, dou conselho para os jovens, né? Vai assistir um filme? O filme tem o quê? Tem 2h30? Tá bom, ok. Mas que tal então você também separar 2h30 para Deus? Não é justo? Né? Então é essa questão de equilíbrio, né? Nós estamos no mundo, a oração de Jesus, ele fala, né? Senhor, eu não peço que tires do mundo, mas que livre do mal, né? Deus não tirou José do Egito, mas o Egito ele foi uma bênção. Deus não tirou Daniel da Babilônia, mas a Babilônia ele fez a diferença. É o que Deus quer para nós hoje, né? Enquanto ele não volta, a gente continua firme aqui, mas fazendo a diferença e sempre nos alimentando do céu, para quando o céu chegar a gente já está acostumado com o ambiente do céu, né? Mas isso é um processo, por exemplo? Eu gosto muito de assistir filme, jogar bola, fazer muitas atividades, mas quando é para ler a Bíblia, eu quero ver um videozinho na internet de 2 minutos ali, acabou, já quero partir para outras coisas que eu gosto. É normal a pessoa não ler a Bíblia ou estudar a palavra de Deus assim, dessa forma, ou é gradativo, você fala assim, não, agora eu vou pegar, vou estudar 3 horas a Bíblia que eu amo, que eu gosto, ou não? Uma boa pergunta. Vamos lá. Mas vamos de trás para frente, tá, então? Pode ser. Aí, por exemplo, para afastar da igreja, não vamos voltar para Cristo, vamos afastar de Cristo. Vamos lá. Ele não chega a costa e fala, não, hoje eu estou afastado da igreja. Não, entendeu? Por exemplo, no Brasil mesmo, tem o hábito de ter o culto sábado, domingo e quarta. Okay. E algumas outras regiões muda, né? Às vezes tem sábado, domingo, outras é só sábado e quarta, às vezes só sábado. Mas ele começa assim, ó, por exemplo, os que têm hábito de sábado, domingo e quarta, às vezes começa a falhar na quarta, já não vai. Aí depois no domingo, ele só vai sábado.
Aí no sábado ele começa a chegar atrasado na escola sabatina, porque ele não estudou a lição, então ele chega ali atrasado, fica boiando, né? Porque não sabe o tema. Aí ele chega só pro culto divino. Aí começa a chegar atrasado no culto divino e de repente não vai mais na igreja. Aí em casa, na vida pessoal, ele deixa de ler os livros de Espírito de Profecia, começa, né? Ok. Já não estuda mais a lição, já não lê mais a Bíblia. Aí a Bíblia é o ano bíblico, né? 3 capítulos por dia. Ele lê 3 capítulos por dia, de repente lê mais ou menos um, depois lê um versinho só, aí a Bíblia está deixada de lado. E na oração, aí ele acorda de manhã ali, Pai, tu sabes. Amém. entendeu? Já vai reduzindo a oração, de repente acorda na correria, Sim. já nem ora mais, né? Ou seja, para afastar de Deus é gradativo. E aí você quer voltar para Deus da noite pro dia? Não, também é gradativo, é um Sim. processo. Então começa agora a fazer coisas, vai acrescentando no seu ritual elementos que você não tinha antes sua e vida. começa a se desenvolver, começa, né? A mesma coisa é um relacionamento, né? Relacionamento, você vê a pessoa, gosta e de repente vai chegando ali devagarzinho, né? Começa, né, uma amizade, começa a brincadeirinha, entendeu? E vai pintando o clima e de repente ambos estão apaixonados e você casa. Com Jesus é a mesma coisa, é um relacionamento com ele, né? Então, aí eu lembrei de uma situação que agora converge com o tema que a gente está tratando aqui, né? Sim. Que eu estando aqui nos Estados Unidos, e aí sempre eu pergunto o pessoal que já tem a fluência da língua. E eles falam a mesma coisa. Ó, você só vai ter a fluência no dia que você imergir na língua e tiver o contato com a língua. Então, no Brasil, eu vou ter um pouco de dificuldade porque a mente é tendenciosa a ir pelo que é mais fácil. E uma vez indo pelo que é mais fácil, eu vou ter contato sempre no cotidiano com a minha língua materna. Então, vai ser difícil, duro. Agora, você vindo para cá, influenciando, imergindo, tudo Sim. isso, escutando, tá, a mesma coisa é a vida espiritual. Então, você só vai ter comunhão com Deus ter gosto, quando você imergir em Deus, né? Muito bem respondido. Ó, bebe sua água aí. Fechou, né? Tá aí, o copinho tá limpinho, pode beber. Isso aí, saúde. Olha aí, ó. Um braço aqui. Que agora eu quero te perguntar, a gente está felizmente acabando a nossa entrevista, mas sempre de jeitinho, relaxa, prepara. Teremos outras oportunidades, se Deus quiser, senão aqui no céu. Amém. Pastor Wagton, quero te perguntar, pronto, preparado? Vamos lá. Vamos lá. Inspira aí, posiciona. Quem é Deus para você? É tudo. Tudo. Meu guia, meu norte, meu pai, minha vida. Amém. Pastor, foi um prazer, foi muito bom passar esse momento aqui contigo, relembrar um pouquinho do nosso tempo lá em Pouso da Mata. Fico feliz em saber que está casado, que está bem, que está o ministério seguindo adiante para prever a volta de Jesus. E parabéns pelo ministério, parabéns por ter trilhado esse caminho, estou muito feliz em reencontrá-lo e agradecer aqui em nome do Terracota pela tua entrevista, pelo nosso bate-papo aqui. Amém. Ah, um detalhe. Sim. Você não vai acreditar. A primeira vez que eu vi o uniforme do desbravador, com lenço, tudo de caque, adivinha quem foi? Você. Olha aí, rapaz, Tony. Do lado da igreja tinha um chaveiro, Luizinho, eu trabalhava lá. Aí um ônibus branco encostou, não sei para onde vocês iam. Aí eu vi vocês subindo e eu vi pela primeira vez. Falei, cara, que coisa legal. Você só tem história boa para falar de mim, não falo nada errado. Amém? Pastor, o resto é editor, não brincando. Brincadeira. Obrigado, foi muito bom mesmo. Que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Amém. Deus seja louvado, agradeço o convite. Deus continue usando vocês poderosamente nesse projeto. Amém. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigado por ter acompanhado mais essa entrevista, falando um pouco da vida do nosso pastor Wagton aqui e você possa continuar seguindo o Terracota, comentando, compartilhando. E para encerrar, nós preparamos um clipe musical todo especial para você. Fique com Deus e até a nossa próxima entrevista. Um abraço. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Se algum dia você viu um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva
igualzinho um ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Olhe o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus o ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você.